E aí, gente, bom demais estar aqui com vocês, graça e paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou aluno aí do seminário desde 2017 e eu posso confessar para vocês que o meu entusiasmo em relação a esse seminário continua o mesmo desde quando eu comecei. Sou muito grato a Deus, tenho sido tremendamente abençoado por cada professor, por cada aula. E eu queria agora convidar vocês a cantar algumas músicas comigo, ao Senhor. Essa primeira música se chama Lugar de Origem e ela fala de Deus como esse lugar de descanso do nosso coração. Agostinho tem aquela famosa frase, né? Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. E essa música fala um pouco sobre isso, de Deus como nosso lugar de descanso, de sentido, de satisfação. Que ao ouvir essa canção você possa se lembrar dessa realidade tão importante para a gente. Amém? Casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí num poço cavei, tentando encontrar o que só é no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti há vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí num poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços a plenitude.
Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à capela do Seminário Servo de Cristo. Eu sou Luiz Fernando Areias, conhecido como Tico, sou um dos professores do seminário e gostaria de refletir com você, na capela de hoje, sobre aquele texto que é chamado o Evangelho do Antigo Testamento. Nós estamos a uma semana da Páscoa, né? Então, nada mais propício do que nós meditarmos sobre ela. E o texto ao qual me refiro é Isaías 52:13 a 53:12. Obviamente, nós não vamos meditar em todos os detalhes desse texto, né? Porque não há tempo hábil para isso. Mas esse é o texto que fala do servo sofredor. E eu gostaria, então, de convidar você a preparar o seu coração para juntos meditarmos naquela que é a pérola das profecias. Porque essa passagem é a passagem mais citada e aludida do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por isso é muitas vezes chamada o Evangelho do Antigo Testamento.
Esse texto foi escrito em torno de 700 anos antes de Cristo, né? Escrito pelo profeta Isaías, que viu a glória do Senhor, viu o sofrimento do Messias. Então, a partir de 52:13, nós lemos o seguinte: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças sobre si. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra maravilhosa. E eu queria já, de imediato, fazer uma sugestão a você, que nessa semana você tivesse um tempo devocional e todo dia meditasse em algum texto que fala da paixão de Cristo. Você tem os evangelhos,
Você tem Salmo 22, você tem esse texto de Isaías, você tem as 7 palavras de Cristo na cruz. Você poderia meditar em cada uma dessas porções diariamente, se preparando para a Páscoa. E a pergunta que eu queria começar a fazer nessa capela é sobre quem o texto fala, né? Nos aproximando nesse texto, fazendo a nossa crítica. Esse texto fala sobre Israel? Alguns entendem que sim. Esse texto fala sobre o profeta ou fala sobre um outro? Para nós cristãos não há a menor dúvida sobre quem o texto fala. E essa pergunta foi feita pelo eunuco, lá Filipe, em Atos capítulo 8. O eunuco que tinha vindo adorar a Deus. E Filipe encontra com ele na sua carruagem, e aí acontece o seguinte diálogo. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem, que é esta que nós lemos, né, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então Filipe, como um bom missionário, já pega esse gancho na cultura com o eunuco e, a partir do momento que ele está, apresenta o Evangelho de Cristo. Esse texto nos ensina algumas coisas, de que a morte do Messias foi violenta. Você tem aí palavras fortes, verbos fortes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ele não foi simplesmente executado, mas ele foi torturado antes da execução. O texto fala também que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Que palavra pertinente para os nossos dias, no fim de março de 2021, quando nós enfrentamos o pior momento da pandemia. O Brasil já superou 3.000 mortes diárias, pessoas sendo internadas no corredor, em banheiros de hospitais, não tendo sequer uma morte digna, caindo no chão, mortos. O texto fala que ele foi eliminado da terra dos viventes. E a Bíblia fala que Jesus se identificou conosco. Veio para enfrentar todas as limitações humanas que nós enfrentamos. Deus conhece o que é ter um filho perdido, por exemplo, para uma doença. O que é ter um filho perdido de maneira inocente. Quantas e quantas famílias estão enlutadas nesse momento? Famílias cristãs e não cristãs. Quantas estão precisando ouvir uma palavra de esperança, de que Deus se importa com isso? E a Escritura diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele manda Ezequiel como atalaia para o seu povo, para que o seu povo não morra, não pereça. No Salmo 116, ele afirma que é cara a morte dos seus fiéis, dos seus santos. Deus também se entristece com tanta morte. Deus se entristece com a triste realidade que nós enfrentamos no nosso país. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava
tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Muitos criticaram o filme de Mel Gibson, dizendo que ele pegou muito pesado com a violência, com a dramaticidade das imagens. Mas um pastor, na época, comentando essas afirmações, mostrou na Bíblia que quem pegou leve foi Mateus. Porque, de fato, a tortura que Jesus enfrentou foi extrema. Ele era alguém que caminhava Israel de norte a sul, de leste a oeste. Ele não era alguém com um físico limitado, mas ele não pôde suportar uma crucificação por mais de 6 horas, enquanto que o normal era que isso pudesse durar até dias. Tão afligido que ele estava, tão golpeado que fora, tão torturado que ele se encontrava. A morte do Messias foi violenta, mas não foi só violenta, ela também foi voluntária. Jesus não ficou sem saída. Jesus não ficou encurralado, não ficou sem ter o que fazer a não ser se entregar. A morte dele foi voluntária. E ele afirma lá em João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém a tira de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Isaías continua falando que ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Ele foi levado como uma ovelha calada diante dos seus tosqueadores. Há um belo verso de Octavius Winslow que diz o seguinte: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram judeus por inveja, mas o Pai por amor. A morte dele foi violenta, a morte dele foi voluntária e a morte dele foi vicária. Isso quer dizer que ela foi substitutiva. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, conforme Pedro afirma. Se você olha para esse texto de Isaías, é muito fácil a gente perceber a ocorrência da primeira pessoa do plural. Nossas enfermidades, nossas transgressões, nossas dores, nossas iniquidades, nosso próprio caminho, nós escolhemos nos desviar dele. Nós viramos as costas para Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Mandou o seu Filho atrás de nós para nos resgatar. A morte do Messias foi violenta, voluntária e vicária. E o mesmo Pedro continua na sua carta dizendo: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe os exemplos para que sigam seus passos. Jesus sofreu. E por que nós não podemos sofrer também? E ele sabe o quanto nós sofremos e se identifica conosco e se importa conosco. Não creia nesse evangelho que é anunciado na televisão. Venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você nunca mais vai ter nenhum problema. Ao contrário. Ele nos deu o exemplo. Abracemos o caminho que Deus nos propõe e
que nós possamos nos fortalecer nele quando a nossa fé claudicar. Queria encerrar com essa frase do Tim Keller. A Bíblia não é um conjunto de histórias individuais que nos ensinam como você deve viver para encontrar Deus. A Bíblia é uma história somente sobre como Deus veio à Terra para encontrar você. E especialmente nessa Semana Santa, nessa Semana da Páscoa, nessa Semana da Paixão, é tempo de nós lembrarmos do grande amor do nosso Deus. O grande amor derramado na cruz, do corpo e do sangue partido e derramado do nosso Deus, do nosso Senhor. Deus abençoe você na sua luta. Renove as suas forças. Porque Jesus, sendo homem de dores, experimentado no sofrimento, sabe o que é sofrer. Ele nos entende. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele fortaleça cada um dos seus passos. Eu queria orar com você nesse momento. Pai amado, não nos deixes desviarmos dos teus caminhos. Obrigado, Pai, porque nós temos um sumo sacerdote que se identifica com a nossa dor. Temos alguém que pode nos entender no nosso sofrimento. Que dias difíceis, Senhor. Que nós não deixemos que as dificuldades que enfrentamos possam ocultar, esconder o teu grande amor derramado naquela cruz por nós. Obrigado pelo teu Filho. Obrigado pela tua santa promessa. Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E que o Senhor fortaleça a fé e a caminhada de cada um daqueles que ouvem essa reflexão nesse dia. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ter os nossos pés firmes na terra e os nossos olhos fitos nos céus, aguardando a volta do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe a tua vida. Tchau.